Boa tarde para você que está acompanhando a gente aí nas redes sociais do GDF. Eu sou a Jéssica Macedo e esse aqui é o GDF Responde. Hoje a gente tem aqui um modelo um pouco diferente, como vocês podem ver, uma participação bem bacana, porque é uma causa muito interessante que esta semana trouxe bastante comentários às redes e a gente mobilizou essa transmissão para trazer mais esclarecimentos e responder as dúvidas da população. A gente está aqui com a primeira-dama, Mayara Noronha, que é super engajada na causa da primeira infância, que é um dos temas do que nós vamos tratar hoje, que é o diabetes, né? E aí a gente tem relatos de mães, nós temos a Ana Carolina, que ela é mãe do Rafael, que descobriu que tinha diabetes com 8 meses. Com 12 meses de vida. 12 meses de vida. Isso. Pois é, então assim, pra você ver que é uma doença que pode acometer qualquer pessoa a qualquer idade. A gente tem a enfermeira Renata, que também tem diabetes. Que também tem diabetes e tem todo esse embasamento, né, da área da saúde para trazer esses esclarecimentos pra gente. E tá representando aqui a Secretaria de Saúde, o Ricardo. Isso. Bem-vindo, Ricardo. Boa tarde. Gente, a gente tem um pouco de receio sobre o diabetes, a gente tem até uma impressão de que o diabetes é uma doença até de pessoas mais velhas, né, comumente, enfim. Mas acho que para deixar todo mundo um pouco a par do que estamos falando, acho que seria legal, talvez até a própria Renata, explicar o que é diabetes e por quê, e quais são os tipos, né? Não é um tipo só de diabetes, né? O diabetes é uma alteração metabólica, né, que é caracterizada pela glicose alta, pela hiperglicemia. E existem dois tipos, né, de diabetes. O diabetes tipo 1, que é um diabetes que aparece na pessoa mais jovem, na criança, no adolescente, no adulto jovem. É uma doença autoimune, né, ela não tem cura, tem tratamento. E o diabetes tipo 2, que é um diabetes que está mais relacionado com a resistência insulínica. Então, o diabetes tipo 1, ele não vai ter mais a produção da insulina pela característica da autoimunidade. E o diabetes tipo 2, ele é um diabetes relacionado mais ao estilo de vida, obesidade, sedentarismo, estresse, né? Então, é uma deficiência na ação da insulina pela resistência insulínica. E acaba que é o mais comum, o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2 é o mais comum, né? O diabético tipo 1, ele acomete mais ou menos 10% da população. Então, a gente tem conhecimento mais do tipo 2 porque é o diabetes que a gente vê na maioria da população. Na verdade, essa é o grande X da questão. Porque para quem não tem, até então, algum familiar próximo, algum amigo bem próximo para se informar, acaba não sabendo do que acontece. Eu, particularmente, não tenho na família, e tomei conhecimento através do filho de uma amiga. Ela descobriu mais ou menos aos 3 anos de idade dele. E aí, foi até assim que eu descobri a minha gravidez também. Por quê? Porque ela chegou pra mim e comentou assim, que quando foi descobrir foi porque ele, aos 3 anos, ele sentia muita sede. Então ele ficava pedindo água direto e ela achava o máximo. Nossa, meu filho gosta de beber água. E ele, consequentemente, ia no banheiro direto. Ele adorava comer banana, docinha e tudo. E isso ficou na minha cabeça. Aí um determinado dia eu tava no trabalho e eu não tinha bebido tanta água assim, mas não parava de ir no banheiro. Então, quando eu olhei, eu falei, gente, eu tô com diabetes. Pode ser que eu tenha diabetes. Então, eu fui fazer exame de sangue para poder ver glicose. E aproveitei e fiz o exame convencional. E eu estava grávida. Então, por que me deu o primeiro alerta de pensar na possibilidade de diabetes? Pela quantidade de xixi que eu estava fazendo. Então, essa é a importância que eu vejo. Aí eu queria procurar até esclarecimentos aqui. Quais seriam também os outros sintomas comuns que os pais poderiam se alertar? Porque criança é difícil, porque o bebê de 8 meses, 12 meses, ele não consegue, né? Tipo, mostrar o que ele está sentindo. Então, como é que a gente pode ficar em alerta, assim? Então, no diabetes tipo 1, os sintomas, eles são mais clássicos, né? Os sintomas, eles aparecem de uma forma mais, assim, abrupta. Então, os principais sintomas beber muita água, fazer muito xixi, fome e perda de peso, né? Então, os pais que percebem alguma dessas características nos filhos, é importante levar no pediatra para investigar, para fazer o exame, né, de glicemia em laboratório para detectar se é um diabetes ou não. No diabetes tipo 2, esses sintomas são bem assim, insidiosos. Muitas vezes o paciente fica anos sem ter o diagnóstico, porque os sintomas eles não acontecem de uma forma muito característica.
Então, quem tem fator de risco para ter diabetes tipo 2, né? Quais são os fatores de risco? Histórico familiar, obesidade, hipertensão, sedentarismo. Precisa fazer o exame de glicemia. Às vezes, o que acontece no diabético tipo 2? Quando se faz o diagnóstico, essa pessoa já tem diabetes há muitos anos, né? Nunca foi feito esse diagnóstico e muitas vezes o diagnóstico já vem até acompanhado de complicações do diabetes. Porque essa pessoa não sabia, né? E por um exame de rotina ou por algum outro fator descobriu-se o diabetes, mas o diagnóstico já vinha há anos atrás. Deixa eu só aproveitar aqui. Esses exames que a gente faz quando tem algum movimento, algum evento para a comunidade, que é aquele de furar o dedinho. Da glicemia capilar. Ele é suficiente para identificar? Não, esse exame, ele não faz diagnóstico, tá? Na verdade, isso é uma triagem que se faz nas campanhas, mas o exame para diagnóstico é a glicemia de jejum, em laboratório, tá? Então, você tem que colher o sangue no laboratório para fazer o diagnóstico do diabetes. E aproveitando aqui que a temática é diagnóstico, eu queria saber da Ana Carolina como é que ela descobriu, com tão pequeno, que o bebezinho dela estava com diabetes. Assim, né, como a primeira dama falou, eu também nunca tinha nem ouvido falar em diabetes. Na verdade, foi justamente pelo excesso de sede. Ele tinha 12 meses e ele chorava na frente do filtro pedindo água. E no início eu também achei até interessante, Brasília, muito seco, mas não sei, algo dentro de mim olhou e falou, não, isso não está normal. E então eu pedi um exame de urina pro pediatra e já saiu glicose na urina. Então nós fomos pro hospital, chegou no hospital, a glicemia dele estava muito alta e ele ficou internado. Na realidade, eu falo para os pais, né? A gente tem que estar sempre atento, porque é sutil. E na criança, se o pai e a mãe não percebem rapidamente que tem algo errado, a criança pode entrar em coma, né? Tem a cetoacidose diabética, que é uma condição muito perigosa. Mas foi assim. Então, graças a Deus, eu percebi, levei meu filho ao hospital, ele ficou internado alguns dias, mas não houve nada mais grave. Ótimo. Até perguntar para o Ricardo, a rede pública de saúde hoje oferece, né, recursos para fazer esse diagnóstico do diabetes, tem todo um acompanhamento para esses pacientes? Sim, os pacientes podem estar sendo acompanhados nas UBS, nas unidades básicas de saúde, sendo diagnosticado. A Secretaria de Saúde tem todas as condições de prover o tratamento e temos um centro especializado em diabetes, obesidade e hipertensão, que é o CEDOR, que também, nos casos mais complicados, o acompanhamento é feito através de lá. Interessante. Aproveitando, gente, ontem foi o Dia Nacional do Diabetes e hoje é o Dia Internacional do Diabético, né? Que é uma forma da gente estar aí conscientizando, né, Mayara? Verdade, é importante mesmo, como eu falei, como não é um assunto tão comum, não é vírgula, né? Porque assim, a quantidade de pessoas que tem é um número assustador. Mas não sei, acho que não tem tanta divulgação, as pessoas não comentam muito, acho que se fecham no mundo do diabético. E aí acho que tem diversos relatos, biografias que falam. Então é um mundo praticamente restrito. E aí ninguém dissemina isso, ninguém participa. A única coisa que a gente chega, encontra uma criança na rua que já tem diabetes. E aí você pergunta pra mãe, pode dar isso na frente da criança? E aí a criança, não sei, a mãe fica constrangida, o filho fica constrangido. Eu também não sei como abordar. É difícil demais, a gente vive nessa época de aniversários de escolas, e aí, né? Então... A Ana Carolina até podia nos ajudar nessa orientação. Assim, né, já que a gente está falando de alimentação, eu vou passar só rapidamente a minha opinião. Quando a gente recebe um diagnóstico, né, de diabetes, a questão da alimentação fica muito evidente. E aí a gente começa a pensar, as pessoas pensam, como é a alimentação de quem tem diabetes? E é o que eu acho, né, a minha opinião é a alimentação de quem tem diabetes, ela deveria ser a alimentação de todos nós, porque é uma alimentação que tem que ser saudável, não diferente das outras pessoas. Eu acho que, na verdade, as outras pessoas deveriam se alimentar de forma saudável, priorizar legumes, verduras, comida de verdade, feijão, carne. Então, assim, quem tem diabetes tipo 1, sim, tem uma preocupação a mais, porque é uma questão muito
constante na nossa vida. Antes de se alimentar, sempre tem que medir glicemia, tem que aplicar insulina, mas é uma questão de programação. Quanto à questão, né, do constrangimento, ofereço, não ofereço, eu acho que a gente tem que ter bastante naturalidade, principalmente com as crianças. E eu sempre falo, antes de você oferecer qualquer alimento para uma criança, o ideal é que pergunte para os pais, não só pelo fator do diabetes, mas a gente tem crianças alérgicas, né? A gente tem tantas condições, então eu acho que a gente tem que levar da melhor forma mesmo. Mãe, eu posso oferecer isso para ele? Né? Então, assim, ser bem franco mesmo. E sim, o diabético pode comer doce, nós podemos ter uma vida social, as crianças também, desde que a gente tenha um dia a dia bem regrado, bem com uma alimentação saudável. Mas eu reforço, eu acho que é a alimentação que todos nós deveríamos ter. Isso é legal, até a própria Renata, como enfermeira e também como pessoa que tem diabetes, né? Muda muito a rotina. A Ana Carolina fez um reforço bem interessante, que é a alimentação que todos nós deveríamos ter, né? Mas acaba que, enfim, talvez até pelo dia a dia a gente se perca muito aí. Como é que é para o adulto, né, estabelecer na sua rotina uma alimentação saudável que favoreça a sua saúde aí? Isso, então, assim, eu vou dar o meu exemplo, que eu sou enfermeira, tenho 2 empregos, né, fico o dia todo fora de casa. Então, eu acho que a opção é andar com lancheira, né? Então, assim, andar com um lanche mais saudável, não deixar para comer o tempo todo na rua, porque muitas vezes não tem uma opção tão saudável para você comer. Então, essa é a tática que eu dou para as pessoas que têm diabetes ou para as pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável, porque nem sempre você consegue comprar o alimento ideal, né, que você deva comer ou que você possa comer. Mas, assim, a rotina do tratamento do diabético, ela é um pouco diferente, sim, né? Porque a pessoa que tem diabetes, ela tem que fazer o planejamento da refeição, ela tem que medir glicemia várias vezes ao dia, né, para saber como é que está o controle da glicose. Ela precisa aplicar a insulina. Muitas vezes a aplicação da insulina não é só uma vez ao dia, né? Tem pessoas que precisam aplicar sempre em todas as refeições. Então, assim, é uma rotina um pouco diferente, um pouco desgastante, porque é uma rotina que você tem que seguir todo dia, né? Não existe férias, feriado, final de semana para quem tem diabetes, mas é uma rotina possível de se seguir, né? A gente precisa desmistificar que o diabético é uma pessoa doente, é uma pessoa que não pode fazer nada, né? Porque a gente tem grupo de pacientes com diabetes que são triatletas. Então, o diabético, ele pode fazer tudo. Ele pode viajar, ele pode fazer atividade física, ele pode trabalhar, né? Desde que ele siga o tratamento preconizado para que ele tenha um bom controle da doença. Isso é uma questão de controle, mas a gente teve uma cirurgia inédita aqui na rede pública, né? Para a cura do diabetes. Como é que é essa cirurgia? Essa cirurgia foi realizada antes de ontem pela primeira vez lá no Agarram, né? E ela faz uma pequena mudança no trajeto da alimentação, de forma que as enzimas que fazem a parte de digestão começam a agir antes, e aí aumentam o pico de insulina, e aí com isso controla o diabetes. É importante lembrar que essa cirurgia é indicada só para quem tem diabetes tipo 2. O tipo 1 não está indicado, né? Porque o tipo 1 não produz a insulina, como a Renata falou, e já o tipo 2 não, ele produz a insulina, mas tem alguma dificuldade para essa insulina fazer com que os níveis de glicemia fiquem normais. Então, essa cirurgia que está sendo feita de forma inédita pelo SUS, começou aqui em Brasília, no Agarram, e a nossa expectativa é poder oferecer cada vez mais esse tratamento para as pessoas que tiverem indicação. Você vai perguntar? E qual seria o critério para poder fazer essa cirurgia? Tem que ter um número, sei lá, aproximado pela medição, ou depois de não sei quantas consultas? Porque às vezes quem está em casa tem a diabetes tipo 2, se interessa pela cirurgia, mas e como é que ela vai procurar? A principal indicação para a realização da cirurgia é quando essa pessoa não estiver respondendo mais às medicações. Como a Renata também falou, você tem insulina. No caso de que quem é diabético tipo 1 tem que usar insulina desde quando descobre. O tipo 2, você tem uma gama de medicações, que são medicações orais, e também a insulina. Quando esse tratamento com essas medicações começa a se mostrar ineficaz, aí essa cirurgia está indicada.
Então a pergunta é boa, não é todo mundo que tem diabetes do tipo 2 que pode fazer cirurgia. Ela está indicada naqueles casos onde o tratamento medicamentoso já não está fazendo mais efeito. Aí parte para a cirurgia. Excelente. Então, para o tipo 1, a única via de tratamento é realmente a alimentação saudável e aplicação de insulina. Isso, exatamente. Interessante. E para quem não acompanha, para quem não trata a doença, quais são, né, os efeitos colaterais disso, de quem de repente demora demais a descobrir ou descobre, mas não acompanha muito bem, não cuida? Então, é porque assim, a hiperglicemia, ela é uma coisa meio silenciosa, né? Muitas vezes ela não traz sintomas. A pessoa ela pode viver anos com a glicose alta, sem alguns sintomas, principalmente o diabético tipo 2. E essa hiperglicemia a longo prazo, ela pode trazer algumas complicações, sim, para as pessoas que têm diabetes. E as principais complicações são a retinopatia, né, que são problemas na visão, que podem levar à cegueira. A gente tem os problemas renais, né, as nefropatias, que geralmente os diabéticos que têm a nefropatia podem desenvolver insuficiência renal, precisam fazer hemodiálise. A neuropatia diabética, né, que é um problema dos nervos, né, um problema que envolve também a circulação, que começa pelos pés. Por isso que a gente tem tanto cuidado com os pés da pessoa que tem diabetes, porque o diabético começa a perder a sensibilidade dos pés, e aí essa perda de sensibilidade gera deformações, lesões nos pés, feridas. Então o paciente não percebe que esse pé está machucado, e esse machucado, essa ferida vai evoluindo por uma possível amputação, né? Então o cuidado que a gente tem que ter com a glicemia é para você prevenir essas complicações. As complicações não aparecem de imediato, né? Assim, logo que a pessoa faz o diagnóstico, mas a longo prazo elas podem vir a acontecer pelo mau controle da doença. E aí, não tem nada a ver com quem é gordinho, não é gordinho. Porque eu conheci uma que tem diabetes, eu não sei qual, diabetes tipo 1, tipo 2. Mas ela é bem magrinha. Então não tem nada a ver isso, né? Do tipo... Então, o diabético tipo 1, que é o autoimune, geralmente é um diabético magro, porque não tem correlação com obesidade. A doença diabetes tipo 2 tem correlação com obesidade, porque a obesidade gera resistência insulínica. A obesidade leva à dificuldade da insulina a agir. Tá? Então, o diabético tipo 2 está muito relacionado com a obesidade. Agora, o tipo 1, não. Então, você vai ver, a maioria dos diabéticos tipo 1, eles são pessoas magras, porque não é uma doença relacionada com a obesidade, é uma doença autoimune. E aí, no caso, marca a consulta com o endócrino. Quem acompanha o endócrino pode acompanhar no início pelo posto de saúde, pela unidade básica de saúde, né? Se for confirmado um quadro inicial de diabetes, começa o tratamento, havendo indicação, é encaminhado lá para o CEDOR, que são os casos que são mais complicados de serem tratados. E aí agora a gente está nessa fase final de definição de fluxo para a cirurgia. E agora é importante lembrar o que é essa resistência insulínica, né? A pessoa que não é diabético tipo 1 a tipo 2, ela produz a insulina, só que eu tenho uma dificuldade dessa insulina pegar a minha glicose que está circulando no sangue e jogar para dentro das células, de uma maneira bem popular falando. Sim. Então eu tenho insulina, ela bota a glicose para fora, para dentro das células, só que ainda continua sobrando glicose. E aí por que sobra glicose? Às vezes má alimentação, falta de atividade física, alimentação rica em carboidrato. Por isso que tem, às vezes, muita associação com a obesidade, que geralmente tem a ver com o consumo excessivo de calorias. Então, essa é a resistência insulínica. Com isso, apesar da insulina fazer o papel dela de colocar a glicose para dentro da célula, ela tem uma dificuldade e acaba sobrando glicose. É importante saber disso. Para você que está acompanhando a gente, fica à vontade para mandar suas perguntas, né? A gente tem aqui o representante da Secretaria de Saúde, o Ricardo, a primeira-dama, que é super engajada nas causas da primeira infância, e por isso que a gente trouxe a Ana Carolina, que é mãe de um diabético, e a enfermeira Renata, que é da Secretaria de Saúde também, que além de ser enfermeira, já tem assim essa base teórica bem forte, é também diabética, então estão todos aqui bem disponíveis a responder suas questões. Parece que vai ter um evento agora sobre isso. No sábado. Pois é, vou aproveitar então esse espaço para convidar todas as famílias, né? Principalmente as famílias que têm crianças.
vai acontecer no sábado um encontro no Parque da Cidade, perto do estacionamento 11, chamado Piquenique, Doce Piquenique. Ele está sendo promovido por uma ONG de Brasília, que chama Instituto Doce Desafio, que faz um trabalho muito legal, gratuito, com quem tem diabetes. Eles promovem encontros, exercício físico. E esse piquenique que vai acontecer sábado às 14h30 é uma oportunidade de quem tem criança, principalmente, de levar para conviver com outras crianças que têm diabetes. Isso é super importante, porque a criança, quando ela vê outros iguais a ela, ela se sente incluída, entendeu? Ela percebe que não é só ela que passa por isso. Então eu acho muito legal esses momentos de encontro de diabéticos, né? Até mesmo para poder, é uma oportunidade da gente falar para quem não conhece, é uma oportunidade de interagir, de trocar ideias e principalmente de mostrar para as crianças que existem outras milhares como elas. Então é um momento muito legal. Quem puder ir vai ser muito bacana. Inclusive, depois a gente deixa nos comentários, né, Ana Carolina, todas as informações do evento para quem quiser pegar. Verdade. A gente está recebendo algumas perguntas aqui. A Cami Silva no Instagram está perguntando: quem tem a taxa de glicose alta já tem diabetes? Eu vou deixar aqui para a Renata e para o Ricardo responderem. Então, existem os valores para critério de diagnóstico, né? Então, assim, essa taxa alta, a gente teria que saber quanto de alto, né? Essa pessoa tem que levar esse exame, é uma taxa de laboratório, é uma glicemia de ponta de dedo, né? Qual é o valor dessa taxa? Porque existem os critérios de diagnóstico, tá? Então, o critério para diagnóstico de diabetes é glicemia de laboratório acima de 126. Tá? Então, se você faz um exame de glicemia de jejum, esse resultado vem acima de 126, já tem diagnóstico de diabetes. E o do dedinho que a gente compra na farmácia? Esse não é critério de diagnóstico. Não é de jeito nenhum. No caso esse teste da farmácia, ou a glicemia ao acaso que a gente chama, se tiver acima de 200, aí você já tem que fazer uma investigação. Não quer dizer que a pessoa seja diabética. Por exemplo, tá tendo uma campanha no parque com pão, um copo de suco, queijo, ovo e foi pro parque caminhar. Chegou no parque, foi lá, mediu, deu 200, acima de 200. Já estou diabético? Não, vai ter que investigar. Isso. Mas por que pode dar alto? Porque ela teve um café da manhã rico em carboidratos e aí com certeza vai dar alto, dependendo do tempo que foi isso aí. Então o critério diagnóstico mesmo é o laboratorial. O diabético em casa, ele usa o aparelhinho para controlar como é que está a variação da glicemia dele ao longo do dia. Que aí, no caso de quem tem diabetes tipo 1, dependendo, tem que aplicar mais ou menos insulina antes das refeições. Mas o diagnóstico mesmo é só via laboratório. Queria aproveitar até que como a Mayara descobriu a gravidez porque ela suspeitou que pela quantidade de xixi, de xixi, do diabetes, de sede, enfim. A diabetes também gestacional, né? Ela tem muita diferença para diabetes tipo 1, tipo 2? Como é que funciona? Não, antes eu queria até falar também, porque quando eu tava com uns 4 meses, eu desenvolvi excesso de líquido amniótico. E aí eu descobri pelas ecografias normais. E aí o médico virou e falou assim: isso aqui a gente tem um nome científico que eu não me recordo aqui agora. Isso aqui a gente vai ter que investigar. Porque pode ser 1000 coisas, mas a número 1 pode ser o desenvolvimento de uma diabetes gestacional. Então, o médico, muito bom, chegou e falou assim: nesse primeiro momento já vamos começar a controlar. Carboidrato, açúcar, pode maneirar. E eu achei que eu tava ótima, porque eu não engordei tanto, então tava de acordo com o peso, eu tava ótima. Eu falei, gente, mas será? E aí o tempo foi passando, aí veio 5 meses, 6 meses, e o líquido amniótico em excesso. Então aquilo começava a me deixar apavorada. E aí foi com 6 meses que eu resolvi realmente fechar a balança para controlar o que não fazia bem. Então, ou seja, eu tive meio que um medinho antes de descobrir a gravidez, porque eu achei que poderia ser pelo comentário que eu vi da minha colega, como ela identificou do filho dela. E ainda tive um perigo de desenvolver durante a gestação. Graças a Deus, o meu excesso de líquido amniótico não foi causa de diabetes gestacional. O excesso foi pelo meu organismo, tanto que depois de contar por 8 meses, parou, cessou. Normalizou. Né? Então é interessante falar para as grávidas também desse excesso de líquido amniótico.
Porque a gestação em si, ela já é uma situação que, pelos hormônios gestacionais, a pessoa já vai ter uma certa resistência insulínica. Então, é importante a gestante fazer o pré-natal, né? Porque durante o pré-natal é feito o controle da glicemia, da glicose, para ser feito o diagnóstico de diabetes gestacional, né? Porque sendo feito o diagnóstico de diabetes gestacional, aí a equipe vai implementar as medidas para controlar essa glicose, para não trazer nenhuma complicação para a gestante, para o bebê. E quais seriam essas complicações caso ela tenha o diabetes gestacional e não faça o tratamento? Então, as complicações para o bebê, você pode ter bebês grandes, né? Bebês que nascem com hipoglicemia. Bebê giga, né, que chama? Isso. Bebês com complicações cardíacas. Então, é importante fazer esse acompanhamento, porque se for detectado o diabetes gestacional, aí já se entram com as medidas de tratamento, né? De controle da glicemia. Sim, importante. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é da Rosana Farias, também no Instagram. Ela pergunta quais são os primeiros sintomas do diabetes. Já falamos alguns aqui, a questão da sede, do excesso de xixi. Tem mais algum Os outro? sintomas clássicos são sede excessiva. A pessoa bebe água e não para de beber, que foi até como ela conseguiu descobrir, né? Fome excessiva. Olha, fome E também. emagrecimento. E aí é meio complexo, porque a pessoa come muito, aí ou não ganha peso ou perde peso. Então, às vezes, na infância, a mãe consegue descobrir por conta disso. Faz a consulta de rotina com o pediatra, mas não está ganhando peso de jeito nenhum e está comendo muito. Aí tem que ter o alerta de que pode ser diabetes, né? Então, esses são os principais fatores. Quando a pessoa, às vezes, como a Renata também comentou, tem a glicemia alterada durante muito tempo, não faz nenhum acompanhamento e, de repente, vai parar no hospital com desorientação, com alucinações, aí já é o quadro mais crítico, que é a cetoacidose diabética, e às vezes a pessoa descobre nisso daí, ela vai parar no pronto-socorro porque desmaiou, porque está tendo alucinação, e quando vai ver, a glicemia está muito alterada e é um quadro de diabetes que está instalado. Outra pergunta que chegou também aqui pelo Instagram, do Carlos Bruno: quando o paciente tem de fazer o uso da insulina? Então, se for diabetes tipo 1, logo no diagnóstico, né? Não tem outra opção de tratamento. Então, fez o diagnóstico de diabetes tipo 1, ele vai tratar com insulina. O diabético tipo 2, ele geralmente começa com os antidiabéticos orais, que são comprimidos, e mudança do estilo de vida, né? Alimentação saudável, atividade física. E aí, no decorrer do tratamento, do acompanhamento médico, aí observa-se a necessidade de se precisa entrar com insulina ou não. Então, se o paciente diabético tipo 2 não está conseguindo controlar as glicemias com esse tratamento, comprimido, atividade física e alimentação saudável, aí possivelmente ele tenha que migrar para a insulina. Ótimo. Mas às vezes ele vai migrar a insulina, continuar com os orais. E aí você tem vários tipos de insulina que vão, dependendo do tipo, ela vai agir em 24 horas, em 6 horas. E aí você vai fazendo esse controle. Se começou na insulina e não tem o controle, é onde começa a ter indicação de possível cirurgia, que é o que a gente está oferecendo agora. Inclusive, a pergunta aqui do Souza Lima no Instagram, ele pergunta justamente se a diabetes tem cura, né? E também pode ser evitada. Eu acho que aí entra nessa questão dos tipos de diabetes, né? E essa questão da cirurgia. A tipo 1, na realidade, diabetes não tem cura, como a Renata falou no início. Independente de se é tipo 1 ou tipo 2, ela não tem cura, mas tem tratamento, né? A cirurgia ela é tida como, até divulgada como uma cura, porque ela, no outro dia ou 3 dias depois, os níveis de glicemia da pessoa já estão controlados. Mas mesmo depois dessa cirurgia, ela ao longo do tempo não tiver um hábito de vida saudável, não mudar a alimentação, ela pode, embora seja pouco provável, ela pode voltar a desenvolver diabetes, né? Então, cura realmente para diabetes a gente ainda não tem, embora tenha alguns estudos que buscam aí chegar a essa cura, mas o principal é mudança no estilo de vida a partir do momento que ela descobre o diagnóstico de diabetes. E só aproveitando assim, a pessoa pode ter um princípio de diabetes e conseguir evitar que isso evolua para o diabetes, ou a partir do princípio realmente não tem muito o que fazer? Tem o estado de pré-diabetes, né? Então, a pessoa faz, vamos supor, exame de sangue e deu, como a Renata falou, acima de 126, já é estabelecido que é um quadro de diabetes. O ideal é que esteja de 99 para baixo. Então, entre 100 e 125, você tem o que a gente chama de pré-diabetes.
é o momento ideal que a pessoa ainda pode fazer alguma coisa para evitar se tornar diabético. E o que é essa alguma coisa? Mudança no estilo de vida, principalmente alimentação e exercício. Então, o tratamento de diabetes, o básico é estilo de vida, exercício, complementar medicação. Então, sem esse pilar de mudança de estilo de vida e alimentação saudável, exercício, ele não consegue muito além do tratamento, não. Mas a principal forma de evitar, se ele estiver nesse parâmetro entre 100 e 125, é essa mudança no estilo de vida. Agora deixa eu tirar uma dúvida com quem tem bebê, criança pequena. Tem que medir à noite, quando dorme, ou quando dorme tá tranquilo? Como é que é a rotina, assim, de uma forma bem rápida? Assim, a rotina de quem tem uma criança com diabetes tipo 1 não é nada fácil. Na verdade, precisa monitorar 7 dias por semana. Então é uma rotina desgastante, sim. E de fato a gente acorda todas as madrugadas para medir, geralmente 3 horas da manhã, que é um momento ali que tem um pico de hormônios, então a glicemia pode baixar ou então subir demais. Então a gente acompanha inclusive de madrugada. Pela manhã já mede para poder saber o que vai dar no café da manhã, aplicar insulina. E o diabetes tipo 1, ele é um diagnóstico, né, que ele afeta, o que eu falo, não só a criança, ele afeta a família inteira. Então é muito importante ter uma rede de apoio, né, porque é cansativo, é estressante, né, a criança geralmente não sabe se expressar corretamente, muitas vezes no caso, né, do meu filho e de muitas crianças que eu conheço que são diagnosticadas ativa. E eu volto a falar da questão da alimentação, até a palavra rotina. Então é muito importante manter uma rotina de alimentação saudável, uma rotina alimentar, de exercícios, justamente para facilitar esse dia a dia, que é um dia a dia realmente que é cansativo. Mas não é impossível, gente. Tá? Eu tô aqui, tô feliz. Mas eu não posso falar que é fácil. Não é fácil. Não é, mas é totalmente possível. Então é assim, ó, o preconizado para quem tem diabetes tipo 1, porque senão assim, as pessoas vão achar que o paciente que tem diabetes tipo 1 tem que ficar medindo glicemia toda hora, né? Assim, eu tenho que ficar medindo. Não, então assim, o preconizado é medir antes das principais refeições, então de 3 a 4 vezes ao dia. Né? Antes do café, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Eventualmente, os pacientes que têm diabetes tipo 1 precisam medir depois das refeições, 2 horas depois e de madrugada. Porque isso vai facilitar o ajuste das medicações, o ajuste da insulina. Né? Então, isso é o preconizado, é o que todo paciente diabético tipo 1 deve fazer, de 3 a 4 medidas ao dia antes das principais refeições. Tá? E aí, algumas medidas eventuais são importantes, pós-prandiais, 2 horas depois que come, para a gente poder fazer esse ajuste da medicação. Eu, como cristã, ela falou 3 horas da manhã, agora eu vou fugir um pouco aqui. 3 horas é o horário da misericórdia, então você acordou às 3, já reza junto com o menino, né? Se apega a Deus, Porque nessa hora não é brincando, não, a gente tem que se apegar. Com certeza. É verdade, porque senão a gente... exatamente. Então. E assim, a Carol falou das redes de apoio, é importante frisar que em Brasília a gente não tem só o CEDOR, né, como centro especializado em acompanhamento de diabetes. Porque assim, o diabético tipo 2, ele vai começar o tratamento nas UBSs, tá? Se esse paciente diabético tipo 2, ele precisa de um acompanhamento do especialista, ele é encaminhado para o centro de referência. Porque senão a gente acha que só tem o CEDOR, que é só no CEDOR que se faz tratamento em diabetes, não é. Né? Porque em Brasília é regionalizado, né, os atendimentos. Então, a gente tem ótimos serviços de atendimento para diabético tipo 2 com especialista. O diabético tipo 1, ele tem que ser acompanhado pelo especialista, pelo endocrinologista. Ele não pode ser acompanhado nas UBSs. Então, em Brasília, a gente tem em Taguatinga, em Sobradinho, né? A gente tem na Asa Sul, a gente tem na Asa Norte. Então, tem vários centros de referência. Como é que o paciente consegue? Pela UBS. Então, ele vai até a UBS próximo da casa dele, né? Lá o médico da família, ele vai avaliar se é um paciente que precisa ficar na UBS ou se precisa do serviço especializado. E o médico da família encaminha esse paciente para o serviço especializado através da regulação.
Isso é bem Porque importante. senão o paciente importante. chega no serviço especializado achando que ele vai conseguir marcar o atendimento Ali. no serviço especializado. E o caminho não é assim. Exatamente. Né? É UBS. A UBS, se tiver necessidade, vai encaminhar o paciente para o serviço especializado. Isso é bem importante reforçar, Isso. Renata, que a porta de entrada do Sistema Único de Saúde é a Isso, UBS. exatamente. Então, sempre procure inicialmente a UBS, principalmente nesses Isso. casos que são mais crônicos, Isso. né? Que é dali Aí, você o tem paciente que direcionamento. não está bem controlado na UBS, ele vai ser encaminhado para o nível secundário através da regulação. Perfeito. Né? Gente, eu queria muitíssimo agradecer. Infelizmente, nosso tempo estourou. Mas agradecer a presença do Ricardo, representando a Secretaria de Saúde, a primeira-dama, que foi quem nos trouxe essa pauta super importante. Muitíssimo obrigado, Maiara. A Renata, que é enfermeira e é diabética, e trouxe todas essas informações esclarecedoras pra gente e pra todo mundo que está nos assistindo. E a Ana Carolina, que trouxe aqui uma realidade que às vezes a gente realmente não se atenta a pensar, né? Que é a mãe de um diabético, como é que é a vida de uma criança que tem essa doença, que, como eu falei mais cedo, parece que é coisa de gente mais idosa, mas realmente não é, né? verdade. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Todas essas pessoas estão à disposição e a gente vai entrar em contato para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado no ar. Esse foi o GDF Responde. Se você também tem alguma sugestão de tema, comenta aí que a gente traz os especialistas para você.